Oi, gente. Tô eu aqui de novo. Bom dia. Ai, ai. Tava com saudade já de postar mais um vídeo. Já tem bem uma semana que eu não postava. E tava com um assunto aqui na minha cabeça, sabe? Pensando numa coisa. Mas eu primeiro vou citar o texto base, né? Que todas as vezes eu tenho um texto básico retirado da Bíblia, que é a base das minhas reflexões. Esse está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, aliás, segundo escreveu São Mateus. No capítulo 25, ele fala, Jesus falando assim, tem uma história que ele diz assim, tinha 10 virgens, que elas esperavam o noivo. Bom, era já um casamento poliamoroso, né? 10 mulheres e tinha que ser virgens, em busca, à espera do noivo. Aí o que aconteceu? Elas foram para o lugar onde deveria acontecer essa. E o cara era guloso, né? Eram logo 10. Mas enfim, tem uma explicação para isso, né? Que Jesus está dizendo: olha, vocês, para ser vocês homens, para ser felizes, tem que pegar 10 mulheres de uma vez, não. Tenha calma. Podia ser duas só, mas por um acaso ou não, por uma questão ainda que eu ainda não entendi, eram 10 ali. E elas saíram e se dirigiram para essa festa, que seria as bodas, né, o casamento. E 5 delas, todas levaram a candeia, né, a lâmpada. Só que só metade delas, só 5, que assim foram chamadas de prudentes, elas levaram azeite, porque tinha que ter o azeite, né, para alimentar essa lâmpada. E 5 não. Aí de repente, bom, foram dormir, quando deu meia-noite, aí o noivo vem aí, tal, tal, tal. Aí as que não tinham levado o azeite, chamadas as loucas ou imprudentes, e agora o que é que eu faço? Me empresta aí, amiga. Aí as outras, não, eu trouxe o suficiente para mim. Bom, nessa história, as 5 loucas saíram para comprar é, azeite, e aí o noivo, quando chegou, viu só as outras 5 que estavam com azeite, entrou para as recâmaras, fechou a porta, e depois as outras, quando voltaram com azeite, elas não conseguiram mais ter acesso, ou seja, não casaram com o tão cobiçado noivo. Moral da história. Para se você chegar. Aqui Jesus está falando, específico uma parábola, ele usa uma parábola, uma coisa para figurar, né? Para que se torne mais fácil a compreensão. Para que você. Ele está falando as noivas, as virgens, são a igreja de Cristo aqui na terra. Para você chegar até lá, você tem que estar preparado, você tem que estar com o azeite em dia. Você tem que ter uma preparação espiritual. Você tem que estar em alerta, você tem que estar espiritualmente preparado e revestido para você chegar lá ao encontro do noivo, que é Jesus. Então ele está falando nisso. Ou seja, se você se distrair muito com as suas coisas da vida, você pode não estar cuidando da sua vida espiritual. É isso aí que está dizendo a parábola. Mas vejam só, eu não estou concordando com as virgens loucas, não. Você tem que estar com a sua vida espiritual em dia, digamos assim. Daí a fórmula como deve ser feita, isso eu não vou dizer para você, porque cada um tem sua comunhão com Deus, mas eu acredito que é, oração, o estudo da palavra, você procurar estar dentro da vontade de Deus. E aí segue um conceito muito amplo de tudo isso que se pode fazer, mas que ao longo do tempo eu percebi, eu tenho muitos anos de igreja, eu percebi que às vezes as pessoas se preocupavam com esse azeite. Eu ouvi muitas vezes essa pregação de que as pessoas falavam assim: você tem que estar merecedor de ir para o céu. Aí é onde a coisa pega. Porque, na verdade, a própria Bíblia diz que não é por mérito nenhum. É pela graça de Deus que você alcança a salvação. Então, assim, deve-se estar preparado espiritualmente, sim, mas sabendo que, a qualquer momento, se eu não estiver em constante oração, gente, a qualquer momento a gente peca. Em todo momento a gente peca. Só que nessa pregação, nessa coisa voltada para isso, essa busca da santidade, que é importante você viver em santidade, mas aí as pessoas esquecem de que tem uma vida terrena aqui e passam a vivê-la somente em função de uma vida vindoura espiritual. E nisso eu pergunto, você cuida muito da sua vida espiritual, mas quem cuida de você quando você está com depressão, quando você está sofrendo com qualquer tipo de violência?
E as pessoas, em nome da salvação, às vezes pregam um estado de sofrimento eterno. Outro dia desse, eu falando com uma amiga minha, aí quando ela tinha condições de trabalhar, não sei o que lá, e o marido estava com ela ainda. A partir do momento que ela adoeceu, ele capou o gato. Mas aí ela falou assim, mas pelo menos até eu fechar os olhos, eu vou estarei com Deus. Eu entendo você perfeitamente, amiga. Não vou dizer o nome para você, para não lhe expor aqui, mas você sabe com quem eu estou me dirigindo. E aqui, só que eu pergunto, e desse tempo aqui, até você fechar os olhos, como é que vai ser sua vida? Aí, às vezes as pessoas esquecem, não estou falando que é o seu caso. Eu estou citando um caso seu agora, que você está cuidando, correndo atrás da saúde, com algumas doenças, mas você está correndo, está lutando. E outras pessoas que estão por aí, que não fazem um mínimo, às vezes, para ser feliz aqui. Porque muitas vezes a gente ouve assim, a pessoa passa por uma dificuldade, aí, porque está na prova. Porque tudo é prova. Gente, eu vou fazer 50 anos de idade, se eu passar a vida toda sofrendo, significa que eu não presto para nada. É tudo prova, prova, prova na minha vida. Eu nunca vou ser aprovado num negócio desse. Então tem muitas coisas que você tem que imaginar. O céu, você tem que ter preparação. Sim, espiritual, como eu já falei. A parábola aí já está explicada. Mas você não pode descuidar também do seu estado de felicidade enquanto você está aqui na terra. Porque, inclusive, é uma coisa que Jesus disse assim. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Gente, vida em abundância, que eu saiba, não é você, tá? A vida toda só no sofrimento. Sabe? Alguma coisa, eu acho, que está um pouco errada nessa história aí. Tem um outro exemplo, uma pessoa que passou 25 anos casada com uma marmota, eu digo assim, que fazia de um tudo, porque tem que preservar a integridade do casamento. Que casamento, gente? Isso não é casamento, não. Isso é escravizamento, escravidão. Isso não é casamento, não. Sabe? Eu discordo frontalmente dessa tese de que, primeiro, o céu realmente não é por merecer. Então, se não é por merecer, eu vou manter a minha candeia acesa e o meu azeite preparadinho ali, espiritualmente falando. Mas isso não significa que eu não possa reivindicar aqui na terra a felicidade que Jesus disse que me daria. Porque quando ele diz vida em abundância, é vida em abundância. Eu não vou me prender a uma situação, porque o casamento, sei lá, manda esse casamento pastar. Porque Deus também não vai querer que você se escravize, não. Muitas vezes pode até ser assim, você fez a escolha errada, antes de escolher aquela pessoa, você não tem maturidade, mas você tem condições de mudar a sua vida, de querer alguma coisa melhor, você vai ficar achando que isso tudo é prova. E eu estou falando aqui numa situação só de casamento. Mas tem tantas outras aí. Situações que as pessoas, porque eu fico esperando em Deus, que vai não sei o que lá, eu tô sem dinheiro, tal. Gente, tem muita gente que não teve acesso a estudo, sim. Certo? Essa história dessa meritocracia eu também discordo. Mas eu concordo que quem não sai do seu canto, diz o ditado popular, que cobra que não anda não engole sapo. Então é muito fácil você, meu Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu oro todo dia. E o que é que você faz em prol de você mesma, criatura? Tem um curso ali, vai fazer um curso, faz um curso de manicure, faz um curso de cabeleireiro, se move, se mexe. Porque, inclusive, tem gente até que diz assim, isso não é bíblico, viu? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu desconheço essa parte na Bíblia. Diz assim, esforça-te, tende bom ânimo e eu te ajudarei. Ou seja, o que dá mais ou menos a mesma coisa, embora não sejam as mesmas palavras. Mas é assim, se mexa, saia do seu lugar. Se você sair do seu lugar, eu vou mandar a bênção. Eu vou sim fazer as coisas acontecerem. Deus vai abrindo os caminhos para você. Agora, se por exemplo, vamos citar aqui o caso, os judeus não tivessem saído nunca do Egito, o Mar Vermelho tinha que ser aberto para eles? Não, porque podia se abrir 500 vezes. Mas se eles não estivessem lá. Então, para o mar na sua vida se abrir, é preciso que você vá de encontro a ele. E não ficar aí só dizendo que, ou então, essa vida já não deu mais para mim, agora eu vou me preparar para o céu. Tudo bem, é bacana você se preparar para o céu. O problema é que você pode morrer emocionalmente antes de chegar lá. E aí depois culpar a Deus. Vem uma história de um cara que, estava
Foi subir uma montanha, aí a corda caiu, não sei o que, ele estava fazendo alpinismo. A corda caiu, não sei o que lá. E aí o que é que acontece? Ele fica, Deus, Senhor, me tira daqui, tal, tal, tal. Aí passou um outro alpinista, rapaz, você quer ajuda? Não, não, estou esperando que Deus faça por mim. Aí passou mais um não sei o que lá, muita gente tentou ajudá-lo, e eles, não, estou esperando meu Deus. Aí aconteceu que acabaram as forças, não sei o que lá, a pessoa morreu. Quando chegou, digamos assim, a história, viu? Chegou lá no paraíso, aí, Senhor, mas eu não pedi que o Senhor me ajudasse. Aí, sim, eu não mandei tanta gente. Outro alpinista, mandei a equipe de resgate, mas você está esperando que eu fosse descer do céu e fazer isso? Vocês estão me entendendo essa história? É importante você confiar em Deus e depender dele. Mas o depender dele não significa que você vai cruzar os braços e deixar a vida lhe arrastar. Porque chega um ponto depois que você perdeu a saúde, você perdeu a juventude, você perdeu oportunidades e você não fez nada por você. E não é isso que Deus quer quando diz que nós dependemos inteiramente dele, não. Não é fechar os braços, cruzar os braços e esperar cair maná do céu como caiu no deserto, não. É exatamente o depender dele, é que todas as coisas vêm dele, inclusive a sua saúde, inclusive a sua disposição, inclusive até alguns probleminhas que fazem com que você corra para aquele canto e o mar vai se abrir. Inclusive isso aí. Preste atenção aos sinais da sua vida e não fique esperando, como diz Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não. A morte vai chegar, sim, para todo mundo. Mas você pode fazer da sua vida o agora, no presente, enquanto você se prepara para encontrar com o noivo, Jesus. Nesse presente agora você pode fazer muito da sua vida, principalmente em gratidão ao que Deus lhe deu. Enquanto você, a Bíblia tem um versículo que fala no livro de Eclesiastes, jovem, se lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você venha dizer que não tem contentamento, não tem prazer. Então aproveite logo a sua vida e as oportunidades que você tem. Levante esta bundinha empinada do terceiro mundo, da cama ou da rede, e vá cuidar na sua vida. Porque Deus deu a vida a você e é para você ser grato a Ele exatamente vivendo a sua vida e vivendo da melhor forma possível. Desculpem a duração do vídeo, isso era coisa para eu passar mais de hora aqui. Mas como não pode ter vídeo muito curto, enfim, eu quero mandar um abraço aqui para dona... Esqueci. Bom, enfim, todos os meus amigos sintam-se abraçados. Ah, Rubens, a tia dele, tia Sol, dona Os... Esqueci agora o nome da senhora, me perdoe. Todo o pessoal do Salão Della Mare, o amigo aí de Tatiaia, que me adicionou e sempre comenta também, Edwin, Cezane, Doroteia e... Ah, tanta gente que eu agora vou causar ciumeira se eu for dizer o nome de todo mundo, tá bom? Beijos.